pastor nos deu a responsabilidade hoje de trazer um estudo. Chegando ali em casa, estava meditando na palavra do Senhor. Eu peguei uma palavra de Deus aos nossos corações para a gente estudar nessa noite. Peço que os irmãos preparem suas Bíblias aí, que hoje todos vão ler versículo. Glórias a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 12. Estava mostrando o pastor ali, estava estudando uma lição bem novinha, pastor Judival. Lição de 1999. Pastor Elias que gosta, lições da EBD. Aleluia. Falou com ele já. Em 1999 eu estava começando a dar os primeiros passos, minha mãe me levando para a igreja. E em 2000, quando o Brasil fazia 500 anos, lá vai eu lá descendo as águas. Lá estava fazendo o primeiro ano. Estava morrendo o jovem de 12 anos e nascendo novo. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3. A lição não tem nem cor, irmãos. Ó. É preto e branco. Né, pastor Luiz? E a capa ainda é colorida. Tem umas mais antigas ainda que é preto e branco, não tem nem cor. Né? Aquele tempo lá, a gente não, o de doutrina, que não era batizado, não entrava não, pastor. A gente ficava de fora. É verdade. Se não fosse batizado, você ficava na brecha da janela. Deixa eu ver o que o pastor está falando. Quantas vezes eu cheguei na porta lá e tinha um obreiro de gravata. Você é batizado? Não, então você não vai entrar, não pode. É estreito, né? Mas lá Deus levantava defunto, né? Jesus salvava, curava, libertava. Você via milagres a olho vivo, 24 horas, né? Jesus cura, Jesus salva, Jesus ainda faz milagre. Mas hoje nós entramos numa mordomia que o Senhor acaba olhando para nós e falando: vocês estão com pouca fé, né? Precisa despertar e acordar para a vida. Glórias a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 12. Diz assim: todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis: o que temos falado tanto contra ti? Vós dissestes: inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar sua ordenança e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que tentam a Deus são entregues. Então, aqueles que temem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembrança foi escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia, quando eu fizer minhas joias, e eu os pouparei como o homem poupa o seu próprio filho que o serve. Alguém com a versão da maioria das Bíblias, irmãos, Almeida aí, lê para mim o versículo 16, por favor, a parte A do versículo. Então aquele que temerão ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial
qual foi escrito diante dele para os que temerão o Senhor e para os que se lembrarão do seu nome. Amém, pastor. Algumas versões a minha versão diz um livro de lembrança foi escrito. A versão de vocês fala um memorial de Deus foi escrito. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós deparamos diante de uma mensagem bastante poderosa, um livro bastante usado para falar sobre dízimos e oferta. Só que hoje nós não vamos falar sobre dízimos e oferta. Nós vamos falar um pouco e entender sobre o memorial de Deus, né? Malaquias, ele estava combatendo o povo que estava pecando, o povo que estava desviado da presença da palavra de Deus, um povo que conhecia o caminho do céu, o caminho da santificação, um povo que sabia o que era servir e adorar a Deus, um povo que sabia o que era santo e o que era impuro, um povo que conhecia as leis de Moisés, um povo que conhecia o Deus, Criador dos céus e da terra, um povo que conhecia um Deus que livrou da terra do Egito, um Deus que abriu o mar vermelho e fez passar a seco aquele povo, um Deus que mandou o sol parar, um Deus que fez milagres e maravilhas, um Deus que destruiu as carruagens do faraó. Aquele povo conhecia Deus verdadeiramente, aquele povo via Deus 24 horas com eles, aos profetas, aos sacerdotes. Aquele povo andava com Deus como se fossem íntimos, praticamente íntimos, ou seja, 24 horas orando, se consagrando, se rasgando, buscando a presença de Deus. Só que esse povo, eles estavam desviados, eles estavam afastados da palavra de Deus, eles se afastaram do caminho correto. E agora Malaquias, ele vem aqui no capítulo 3, exortando a eles, né? Nós vemos aqui que ele fala: e todas as nações vos chamarão abençoado, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só que ele dá uma parada nesse momento e ele começa a dizer: olha só, porque as palavras desse povo chegaram aos meus ouvidos, as suas palavras foram fortes, as suas murmurações foram fortes, os seus pecados foram fortes, as suas atitudes foram muito fortes contra mim, a ponto de dizer ao Senhor: o que temos falado tanto contra ti, Senhor? Nós vemos aqui que o Senhor, ele dá uma enquadrada naquele povo. Nós vemos aqui que Malaquias exorta aquele povo, e aquele povo, eles tremem na base e começam a questionar a Deus o que tanto eles tinham falado. E aqui Malaquias, usado por Deus, ele começa a dizer que aquele povo falava: inútil é servir a Deus. Para que servir ao Deus de Israel? Para que servir ao Deus Todo-Poderoso? Que lucro temos a guardar a sua ordenança? Para que guardar a palavra de Deus? Para que guardar os estatutos? Para que guardar a lei de Moisés? Para que seguir os caminhos do Senhor? E aquele povo questionou a Deus. Mas o Senhor continua falando no versículo 15: agora vós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que tentam a Deus são entregues. Porém, nesse momento, Malaquias, ele dá uma pausa e ele traz à tona a mente daquele povo para dizer que vocês têm um Deus Todo-Poderoso, vocês servem um Deus santo, puro, limpo, um Deus que trabalha, um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que transforma. Vocês têm que entender que vocês estão aqui não é porque vocês querem, não é por mérito que vocês estão aqui, mas vocês têm que entender que o Deus de Israel é o Deus que cuida, é o Deus que livra, é o Deus que transforma, é o Deus que opera maravilhas. Vocês têm que entender que esse Deus é um Deus que não é de brincadeira, é um Deus que não é um Deus de divulgação, não é um Deus que seja um boneco de manipulação, mas é um Deus que abriu as águas do Rio Vermelho, é um Deus que abriu o Mar Vermelho, é um Deus que abriu o Rio Jordão, é um Deus que faz maravilhas, milagres e santificação no meio do povo. Vocês precisam entender que vocês têm que ser gratos. Então aqueles que temem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. Eu tenho temor ao meu Senhor, eu tenho temor ao meu Deus.
Deus. Aquele povo estava perdido. Aquele povo não estava mais ouvindo. Mas Malaquias dizia: o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças, ou seja, um memorial, o Senhor fez para vós. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 diz que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de quem? Do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se você aceitou a Jesus, se você quer Ele da melhor forma, você já tem uma promessa no livro de Apocalipse. Jesus pessoalmente dizendo: não riscarei o teu nome foi gravado, e o inimigo não vai arrancar, o inimigo não vai tirar o teu nome de lá. Você tem salvação, você tem a promessa. Não deixe a dúvida tomar conta da tua vida, mas diga: eu sou salvo pelo Senhor dos Exércitos. Eu tenho memorial no céu, eu tenho memorial na Jerusalém Celestial. Aleluia. Não há maior alegria que esta, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não é o cargo, não é a hierarquia, não é o bens, a casa, o carro, não é o que você ganha, não. A nossa felicidade aqui dentro é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é o memorial de Deus nesta noite para a tua vida. Deus te chama a atenção nesta noite, através da tribulação, da angústia, através do problema, através do cansaço, através do desânimo, através do problema da sua casa, da sua família. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o teu nome está escrito no livro da vida. Perca tudo, mas não perca a salvação. Felicidade. Quantos tem o nome na calçada da fama? Quantos tem o nome de 4 mil, 5 mil, 500 mil, 600 mil ali no Instagram de inscritos famosos, no YouTube, no Facebook, seguidores? E essas pessoas são arrogantes porque eles acham que o nome dele é famoso. Mas o mais famoso aqui chama Jesus Cristo de Nazaré. E você é mais famoso ainda. O teu nome está escrito lá. O teu nome está escrito lá. O teu nome está escrito lá no céu. Memorial de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí nós vamos ver que Deus, em toda a Bíblia, Ele começa a falar de memoriais. Memorial no livro de Êxodo, Levítico, Juízes, Josué, Oséias, 1 Coríntios. Temos lá tipos de memorial. Eu estava dando uma olhada e eu comecei a pesquisar o que é o memorial. E eu pesquisei ali e coloquei rapidinho. Depois você coloca também no Google. Coloca lá quais são os principais, os mais famosos memorial do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Você vai ver. O primeiro é o Memorial Nacional pela Paz e Justiça, como missionado pela qual Justiça Initiative. O projeto é o primeiro memorial designado ao legado da escravidão do povo negro, pessoas aterrorizadas pelo lixamento, humilhadas pela segregação racial e por criaturas como Jim Crow, pessoas sobrecarregadas com presunções contemporâneas de culpa e violência policiais. Tem lá um memorial, você vai achar esse memorial. Tem outro também, chama Memorial às Vítimas de Violência
O memorial é uma obra arquitetônica na qual são impregnadas algumas lembranças e memórias da cultura e da história. Neste caso em particular, esse memorial são de vítimas da violência no México. Está lá, famoso. É memorial riquíssimo de coisas que aconteceram no mundo, de coisas que ficaram famosas em pessoas, em vítimas. E eles criaram um memorial, são vários. Você pode pegar a Estátua da Liberdade em um memorial. Você pode pegar vários aqui no Brasil. Há pouco tempo, o rei do futebol chamado Pelé foi para um memorial, um túmulo, onde não é na terra, mas é erguido, suspenso. É um memorial para eles, aonde só vai os ricos, a grana, né? E o dele foi todo de ouro, bem lembrado, pastor. Nós vamos ver o Monumento Nacional do Holocausto. É concebido com um entorno experimental composto por 6 volumes triangulares de concreto configurados para criar as pontas de uma estrela. A estrela continua sendo o símbolo virtual do Holocausto. Um símbolo que, olha só esse, milhões de judeus foram obrigados pelos nazistas a usar a fim de identificá-los como judeus, excluídos da humanidade e marcá-los para o seu extermínio. Isso é memorial. Falei só 3. Existem mais de 20, centenas. Mas Deus chama Israel. Malaquias, usado por Deus aqui na palavra dele, chama o povo para dizer: vocês têm um memorial no céu. O nome de vocês estão escritos lá no livro da Bíblia. Quem pode ler aí Êxodo capítulo 3, versículo 15? Outro, para ser rápido, Levíticos 2 e 2. Êxodo 3, capítulo 15. Levíticos capítulo 2 e versículo 2. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus, nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. É este o meu memorial de geração em geração. O memorial do nome de Deus. Você tem o memorial dele aí? Você tem o memorial do nome de Deus na tua vida? Aleluia! Começa a Levíticos 2 e 2. E atará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará esse memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Memorial com incenso, cheio suave, obra pura, obra santa. Será que nossas obras estão chegando com um cheiro suave na linha de Deus? Porque esse povo não. Deus falou que eles falaram palavras fortes, estava cheirando mal as narinas de Deus. No mesmo livro, 24, 7, quem achou? Vamos ver outro tipo de memorial. Deus falando mais uma vez aí. Levíticos capítulo 24, versículo 7. Outro, abre aí, Josué 4, 7. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. O memorial como oferta. Como que a tua oferta está chegando aos céus? Como que a tua oferta do culto? Não estou falando de dinheiro, estou falando de adoração. Servir ao Senhor, agradecer a Ele pela tua vida, a sua gratidão ao Senhor, o teu dia a dia do cultuar a Deus. Como que está sendo a tua oferta? Será que as suas obras estão sendo um memorial, uma oferta cheirosa ao Senhor? Se não, comece a fazer nesta noite. Josué 4, 7, vamos ver. Josué, manda o povo pegar 12 pedras, separa para ser memorial.
Coloca lá no pé dos sacerdotes, dentro do Rio Jordão. Será como memorial a passagem do rio. Aleluia, glórias a Deus. O que você tem carregado de memorial do Senhor na tua vida? O teu nome está escrito lá? Aleluia, glórias a Deus. Oséias 12:15. Memorial. Outro, já lê, pega 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Oséias 12:15. Aleluia, glórias a Deus. Temos 4 minutos. Oséias 12:15. Ele não, profeta. Falei errado. É 1 Coríntios mesmo, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso é o quê? Em memória de mim. Quando parte o pão e toma o vinho, é o quê? Em memória do corpo de Cristo. Mas não é só na Santa Ceia, certo? É todos os dias essa memória. É todos os dias. O partir do pão e o vinho. É todos os dias. Lembrando do sacrifício vivo e sendo grato a Ele pela cruz, pelo sangue, pelos espinhos, pela coroa que Ele suportou pela tua vida. E às vezes a gente deixa de vir, servindo por qualquer problema, qualquer dificuldade. Mas nessa noite Ele está dizendo: eu fui até o fim por você. Eu te dei um memorial. E porque você se entrega, porque você desiste, porque você é mal agradecido, porque você é murmurador, nessa noite agradeça. Nessa noite faça a missão. Nessa noite lembre do memorial do corpo de Cristo. Eram gotas de sangue espirrando pela tua vida. Era cruz pesada nas costas. Era chute. Era chicotadas pela tua vida. Mas Ele foi até o fim. Ele foi até o fim pela tua causa. Seja forte. Lembre do teu nome escrito no céu. Lembra do memorial de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Mais uma vez, Deus, mas graças a Deus. Lê bem alto, lê aqui no microfone, vem cá. Esse versículo, irmão, misericórdia. Jesus, vem cá, fala esse versículo no microfone. Presta atenção. Bem alto. Glórias a Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu não preciso falar mais nada, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Pelo nome de Jesus. Sede abundante, seja constante na obra de Deus. Foi eu que falei? Foi o pastor Eduardo? Não, foi a palavra de Deus. E depois da constância, depois de insistir na obra de Deus, o que vem? Um galardão pelo teu esforço, pela tua força, pelo teu trabalho. Amém? Para finalizar, 3 minutos. Porque Deus faz os seus memoriais. Porque Deus faz os seus memoriais. Em virtude ao quê? Ao seu amor, a sua santidade, a sua justiça. Isso daí é memorial de Deus. E vem cá, como que é ser inscrito nos memoriais de Deus? Você quer ser inscrito? Se você ainda está em dúvida, você quer ser inscrito? Tem 3 palavrinhas para te ajudar nessa noite. Eu já entrego o microfone. É a tua fé,
que não pode faltar em Cristo, é a tua obediência à palavra de Deus. E a terceira aqui é o amor incondicional a Deus. Vamos repetir? A fé, a obediência e o amor a Deus. Amém? Fé, obediência e o amor a Deus. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. O Senhor falou em meu coração e creio que falou contigo também. Aleluia. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dele e usando poderosamente em sua presença. Aleluia. Vou estar dando os avisos aqui. Amanhã tem culto no lar do irmão Evandro, né?